Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo de Desencanto. Através do estudo da cultura racional do livro Universo de Desencanto, você desenvolve o raciocínio, a cultura para o desenvolvimento do raciocínio. E com o raciocínio desenvolvendo e desenvolvido, você passa a ver a pessoa por dentro e por fora. Você não vai ser mais enganado. Então vai ver por dentro e por fora, vai saber se a pessoa está mentindo, o que ela está pensando contra você ou a favor de você. Você vai saber tudo. Então, futuro, ninguém vai enganar mais ninguém. E é isso aí, Oswaldo. E para a gente poder ter essa sabedoria, esse conhecimento, é só estudar a cultura racional, porque as mensagens são muitíssimos importantes. Inclusive como essa aqui, ó. O Racional Superior diz assim: e todos que estão estudando a cultura racional com persistência vão chegar a esse ponto de não ser mais enganado por ninguém, por estar dentro do íntimo de todos e fora do íntimo de todos. E a pessoa, muitas vezes, aparenta aquilo que não é. Para ver que no desenvolvimento do raciocínio está o ponto mais alto da vida, porque o raciocínio é o dono da vida. O raciocínio da pessoa é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Repetindo, o raciocínio da pessoa é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Para ver o ponto alto do desenvolvimento do raciocínio, a pessoa não é mais enganada por ninguém, porque está dentro do íntimo de todos, porque é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Conhece a vida da pessoa toda. Sabe contar todo o passado, sabe contar o presente e sabe contar o futuro da pessoa, para ver que no desenvolvimento do raciocínio está tudo de belo, de lindo e de sublime e de alto valor cultural, por ser uma coisa natural. Porque todos têm esta máquina dentro da cabeça, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. E quem é o verdadeiro Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É um habitante do mundo racional que é tratado na Terra como racional superior, por apresentar as suas credenciais, que é esta grande obra do desenvolvimento do raciocínio de todos. Aí estão as credenciais de um raciocínio superior a todos os raciocínios, de uma energia superior a todas as energias, que é o habitante do mundo racional, que veio do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer essa grande mensagem de toda a descida até chegarem aí, em cima da Terra, e essa grande mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, e que é tratado como o racional superior da Terra, ou o verdadeiro salvador de toda a humanidade. Então, minha gente, está aí a resposta, a solução para tudo, para quem precisa ser salvo, ter as orientações do verdadeiro Deus, do verdadeiro Salvador. É só estudar a cultura racional do livro Universo em Desencanto. É de se notar o seguinte: quem vê todos por dentro e por fora é o raciocínio superior a todos os raciocínios. Mas o impressionante que podemos aqui destacar, que nos chama muito a atenção nessa mensagem, é onde ele nos diz que o raciocínio da pessoa é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Me faz lembrar aquele filme do Francisco de Assis, que é o patrono da cultura racional, Irmão Sol, Irmã Lua. O raciocínio da pessoa representa o verdadeiro Deus, o primeiro Deus.
por isso todos são filhos de Deus, por isso todos têm raciocínio. E a energia que está materializada representa o segundo Deus, que é o raciocínio criador. Eu faço referência, e já falamos aqui 2 ou 3 vezes, no 169 do histórico, o racional superior apresenta duas definições de raciocínio supremo. O raciocínio supremo que se transforma nessa infinidade de raciocínios, que é uns tantos habitantes, podemos resumir, e o raciocínio supremo que origina, que é o racional superior. E então, do raciocínio supremo que origina, surge o raciocínio das pessoas, representando o primeiro Deus. E a energia que está materializada é aquela última virtude que o verdadeiro Deus, na forma do chão, da água, materializou na máquina, em forma de máquina do raciocínio, a energia do habitante. E a pessoa se pergunta, eu sou Deus ou eu sou habitante? E a resposta imediata é, a pessoa que não se conhece é o bicho, é a terceira geração, porque é feito da água. E não pode esquecer da água, né? Porque nós estamos dentro de uma criatura, criando outras criaturas. A deformação é isso. Os puros, limpos e perfeitos passaram a criar coisas diferentes daquilo que poderiam fazer no mundo da pureza. Então, o princípio de tudo, toda a elucidação, nasce da origem e dos causadores. O primeiro Deus, o verdadeiro. O segundo Deus, o Deus homem. Voltamos àquele vídeo anterior, já falamos aqui semana retrasada sobre isso. E aí está, o raciocínio da pessoa é irmão daquela energia. Você falou aí, Porfírio, que ele é irmão da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, ou seja, ele é irmão da energia racional. Está transformada em máquina do raciocínio. Essa máquina é que nós estamos desenvolvendo, não é isso? A máquina que foi feita pelo verdadeiro Deus na classe de animal racional. Sim, essa máquina que você fala, por exemplo, o raciocínio em forma de máquina. Então, quando ele começar a funcionar, desenvolver, ele fica funcionando direto, porque uma máquina não para, não é isso? Sim, mas aí tem toda a máquina e o mecanismo. Aí nós temos as 7 partículas do Sol, da Lua, das estrelas. Já é a composição das origens, das energias puras. Está compreendendo? Sim. Então, a pessoa, o infante, é aquele que está no primeiro estágio do conhecimento. Ele não se vê nem como Deus homem, nem se vê como Deus verdadeiro, que é o raciocínio. Ele se vê como elétrico e magnético, que é a terceira pessoa. Então, o elétrico e magnético, que é o desdobramento e a composição do progresso de uns tantos na água, é que gerou o elétrico e magnético. E aí é onde a coisa se resume, basicamente, num quadrado. Tá? Um quadrado. Que quadrado é esse? Apenas para a gente... Porque o assunto é muito extenso. Não, é importante isso. E a qualificação, ela tem que ser muito bem estudada para poder a gente chegar a essa conclusão e apresentar já a conclusão. O quadrado se resume exatamente nessa ligação. O raciocínio da pessoa, irmão da energia materializada. Na verdade, os dois estão materializados, porque tudo que acontece aqui sempre tem o precedente. Nada acontece aqui que Deus não participe, o verdadeiro. Então, o raciocínio da pessoa representa Deus. Por isso, todos têm raciocínio, todos são filhos de Deus. Ele só não está funcionando. Existe, como você falou aí no livro, fala da máquina do pensamento, a máquina da imaginação. Isso tudo funciona sem parar dentro da nossa cabeça. Mas a máquina do pensamento e da imaginação já é uma terceira dimensão. É aonde entram os dois da parte de baixo. O que eu estou querendo dizer, resumidamente, é o raciocínio e a energia materializada é o 2 em 1 de cima, para formar a máquina do raciocínio. O elétrico e magnético, que é já o desdobramento e a composição, é o 2 em 1 de baixo. E esse 2 em 1 de baixo é que vai formar com o 2 em 1 de cima o verdadeiro quadrado.
Então, aí é onde há muita coisa para ser feita. E o Racional Superior da Terra, em Nova Iguaçu, ele fez uma construção que é conhecida hoje como monumento ou pavilhão científico, e ele falou das conferências que seriam, e já foram algumas feitas, e ele próprio também já participou, dentro desse monumento, e que houve uma postagem recente na internet, que foi citado o nome original que ele deu ao centro científico, como sendo Palácio do Rei dos Quadrados. E nessa postagem, muita gente não entendeu e muita gente não gostou desse nome, então ele ficou reservado. Mas ele existe, esse é o verdadeiro nome dado pelo Racional Superior da Terra. Palácio do Rei dos Quadrados, por quê? Porque é 2 em 1 em cima, está aí o raciocínio da pessoa e energia materializada, e são 2 embaixo, que é o elétrico e magnético, já é a composição dos 3 deuses. Quando a gente fala em eletromagnético, nós temos que considerar que são 3 deuses. Que 3 deuses são esses? O verdadeiro, o Deus homem e a água. Porque tudo se forma pela água. Mas aí já está na 3ª dimensão de deuses. Isso tudo a gente vai começando a entender a base e a lógica. E aí vai entender que muitas conferências terão que ser feitas no Palácio do Rei, de todos os quadrados, que somos nós que estamos aqui, sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. É muito lindo o assunto, naturalmente, 10, 15 minutos, nós não vamos resolver a situação. Mas chamar, sim, a atenção de todo bom estudante para poder aguardar o bom e o melhor. Está lá a construção, em Nova Iguaçu, Palácio do Rei dos Quadrados, e os quadrados, literalmente, somos todos nós. E tem os quadrados que são obtusos, e tem os quadrados que são perfeitos. Aí tem todas as derivações e imagináveis situações. É só para dar um toquezinho de um tempero no conhecimento da cultura racional, que cada dia que passa chega um pouquinho mais longe. Então está aí. Os verdadeiros quadrados são aqueles que se procuraram em glorificar no abuso da liberdade. Rapidinho, alguém falando? Rapidinho aqui, só uma citação das obras-primas de Francisco de Assis, O Universo em Desencanto. Então o Racional diz que quadrados são aí embaixo, vocês, quer dizer, nós, né? E que racional é oval, é redondo, é circular, porque é o que estou explicando aqui, que são as energias, né? Circulando sempre. O quadrado é a gente que veio parar na matéria. Quadrado astrologicamente é símbolo de matéria, é símbolo de cárcere, de prisão, né? E redondo é símbolo do espírito, na parte de simbologia. Então, Rei dos Quadrados, eu lembro quando foi falado isso lá no Retiro, quando foi feito esse palácio monumental, está cheio de quadrados, né? Na fachada externa, né? Pintado o quadrado, foi mais profundo esses quadrados na massa, antes de fazer, e depois foi pintado em amarelo. E ficou os quadrados, mas realmente eu não tinha compreensão disso, que agora a gente alcança, graças a Deus. Cultura racional. E acrescentando rapidamente a questão geométrica do quadrado, cada sapata daqueles arcos, que são 4 apoios, cada sapata que foi construída ali, vejam bem, em cada arco são 4, são 2 no vão central e mais 2 do lado. Cada sapata tem exatamente 2 por 2 por 2. 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de profundidade, totalizando as 3 dimensões do quadrado. E como, eu só não lembro agora, teria que chamar o serralheiro de Deus, que é o senhor Luiz, e que ele que montou todos esses arcos, que a parte oval é representando o corpo de energia racional, e embaixo estão todos os quadrados e mais esses vitrais, essa coisa toda. É muita cultura, é muita informação, minha gente, e vamos deixar de ser quadrados pelo conhecimento para ser redondos. Racional não tem canto,
é apenas o desencanto, que é a verdadeira origem da humanidade. Vamos nos conhecer verdadeiramente, porque está na hora de voltar ao nosso estado natural. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever para ajudar o nosso canal. E leia o livro Universo Desencanto. Não perca tempo. Muito obrigado e salve.